Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje nós veremos o capítulo 2 do livro de Daniel. No estudo passado, nós vimos que Nabucodonosor, o imperador lá da Babilônia, ficou admirado com a sabedoria de Daniel e de seus amigos. O livro de Daniel apresenta 4 visões e o capítulo de hoje é a primeira dessas 4. Isso do passado também nós vimos que os antigos costumavam colocar nome nos filhos com significados. No caso de Nabucodonosor, também tinha um significado esse nome. O nome dele também trazia a fé que ele professava. Nabu-Kudurri-Usur significa, em caldeu, prece dirigida ao deus Nabu por proteção. O profeta Daniel, ele precedeu Jeremias. E Deus, através desse profeta de Jeremias, disse ao povo quem é que os dominaria. E esse texto nós encontramos lá em Jeremias, no capítulo 7, versículo 6, que diz assim: Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Lembram que vimos no estudo passado que Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para que eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. E hoje nós veremos que Deus revelou a um rei pagão, no caso aí Nabucodonosor, a história dos governos humanos, desde aquela época até a volta de Jesus. E mais para frente do livro, nós veremos que esse rei aí, posteriormente, ele acabou aceitando ao Deus do povo de Israel, o Deus verdadeiro. Vamos então aos versos 1 e 2, que diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O texto aí diz que o rei ficou perturbado, não é? Mas por que teria ele ficado perturbado? Para os caldeus, eles achavam que os deuses falavam com eles através dos sonhos. E se eles não conseguissem lembrar o que eles haviam sonhado, era porque os deuses então estavam furiosos com eles ou mesmo decepcionados. Por isso ele então ficou perturbado. E aí o rei então mandou chamar os magos do reino para que contassem a ele o sonho. Porque diziam os magos que eles tinham contato com os deuses. Então se eles tinham contato, eles iam saber o sonho. Esses sábios do reino consultavam os astros, eles partiam corpos de animais, jogavam óleo na água e outras superstições mais para fazer então as suas previsões. O verso 3 e também o verso 4 diz assim: E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Veja só, os adivinhos estavam ali usando uma estratégia. Eles pediram para o rei então contar o sonho, que aí eles davam a interpretação. Só que o rei não se lembrava do sonho. E o que eles na verdade queriam era usar uma estratégia ali, porque é lógico, eles não sabiam o sonho. Nenhum ser humano é capaz de adivinhar o sonho do outro. E eles não então puderam adivinhar este sonho do rei. Versos 5 até o 12 nós vamos ler agora. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez: Diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: Bem sei eu que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma sentença será, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo.
Portanto, dizei-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que a possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Veja só, esses magos aí sábios, que eram considerados sábios, né, lá no reino, eles estavam usando ali de estratégia ao pedir que o rei contasse a eles o sonho. E se eles tinham contato direto com os deuses e não estavam conseguindo revelar o sonho, o rei então entendeu que eles eram charlatões e se irou e mandou matá-los. No verso a seguir que nós leremos, nós veremos então esse decreto de morte. Versos 13 a 18 diz assim: Saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Pois disse a Arioque, capitão do rei: Por que é o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Apesar de Daniel não ter comparecido à presença do rei, ele também foi procurado para morrer, porque ele fazia parte daqueles sábios do reino. Lembram que eles foram preparados durante 3 anos e meio, certo? Então ele estava entre os sábios. Lógico que ele não foi chamado nessa hora, mas na hora de morrer ele estaria ali incluído no meio deles. Então nós podemos ver através desses versos que ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele pediu para falar com o rei o recebeu, né? E Daniel então pediu a ele tempo para que pudesse então interpretar o sonho. Interessante é que Daniel, ele tinha prestígio com o rei, porque quando os sábios pediram tempo, o rei se irou e não deu tempo a eles. Só que quando Daniel pediu, ele então aceitou. Daniel então procurou seus amigos e contou-lhes o que estava acontecendo e sugeriu que orassem a Deus pedindo-lhe misericórdia. Continuemos a leitura agora dos versos 19 até o 23. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. No momento, como nós podemos ver aí, da angústia, foi a Deus que Daniel recorreu, né? E obteve resposta, como nós podemos ver. Deus revelou então a Daniel o sonho que o rei havia tido. E Daniel então louvou a Deus por isso. Continuemos agora com os versos 24 até o 26. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim:
Achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Olha só, hein? O que será que Daniel faria? Será que ele ia se engrandecer perante o rei? Ia mostrar que era mais sábio que os outros? A resposta nós vemos nos versos a seguir, do 27 até o 30. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Chegou a hora então de Daniel apresentar o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do seu povo, aquele rei pagão. E Daniel disse ao rei que o que o rei estava pedindo, nenhum homem poderia fazer, mas Deus poderia, somente Deus. E disse que Deus tinha então revelado o sonho a ele. Nos versos seguintes, nós veremos então Daniel revelando o sonho ao rei. Verso 31 diz assim: Tu, ó rei, na visão olhaste, e eis uma grande estátua. Esta estátua, imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Eu fico só imaginando a reação do rei quando Daniel começou a descrever o sonho a ele. Com certeza o rei começou a se lembrar do sonho e a confirmar aquilo que Daniel estava revelando, que realmente era verdade. O rei havia sonhado com uma grande estátua, como diz o texto, terrível em aparência. E mais, Daniel disse também de que materiais era feita aquela estátua. Nos versos 32 e 33, diz assim: A cabeça desta estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Note só, os materiais da estátua variavam e decresciam em importância. O ouro, o mais importante dos metais, abaixo do ouro a prata, o bronze, o ferro e o barro. E o sonho não terminou por aí não, tinha mais coisas. Vejamos os versos 34 e 35, que diz assim: Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Aquela estátua, então, foi destruída por uma pedra, e essa pedra foi lançada sem o auxílio de mão. A pedra, então, bateu nos pés da estátua e a esmiuçou. E o rei ficou, então, satisfeito, porque agora ele se lembrava do sonho e Daniel, então, dá a ele também a interpretação desse sonho. Dos versos 36 até o 43, vejamos. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro,
pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E com os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Veja então que as várias partes da estátua e os materiais que representavam cada reino, inclusive o reino de Nabucodonosor, foi então ali explicado por Daniel. E essa notícia não agradou muito o rei, não, porque apesar dele ser ali, estar representado ali pelo metal mais valioso, o texto diz que o reino dele passaria. E essa notícia não agradou o rei. Ele gostaria que o seu reino subsistisse para sempre. Então, contrariado, ele mandou fazer uma estátua toda de ouro, diferente daquela do sonho dele. E essa estátua de ouro, então, representaria apenas o seu reino, como um dominador para sempre. E, como se não bastasse, ele ainda obrigou os súditos do reino a adorarem aquela estátua que ele havia mandado fazer, como nós vamos ver mais adiante no próximo capítulo, tá? E no capítulo 5, confirma-se a profecia de um outro reino que viria. E veio, né? E diz que reino que é esse? Daniel 5,31, lá diz o seguinte: E Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Então Nabucodonosor morreu, seu filho reinou, morreu, o seu neto reinou, foi desobediente a Deus, como nós veremos no estudo do capítulo 5, e o seu reino caiu. E em 13 de outubro de 539 a.C., o Império Babilônico caiu, dando lugar então ao outro império, o Império Medo-Persa, confirmando então a profecia, aquilo que Deus revelou então ao rei. Daniel, nessa época, já estava com quase 90 anos. Ele presenciou aí 3 gerações: a de Nabucodonosor, a do filho de Nabucodonosor, também do neto. Então, 3 gerações aí. E assim ele pôde testemunhar com os próprios olhos dele a profecia, então, se cumprindo. Se você quiser ter um estudo mais aprofundado desta estátua, siga o link que nós estamos colocando aqui abaixo e você terá maiores detalhes, ok? Vamos continuar o nosso estudo aqui então. Verso 44 diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Nós vimos aí que, após Daniel ter revelado o sonho ao rei e também a interpretação, o rei ficou admirado e reconheceu o Deus de Daniel como Deus dos deuses, né? Deus acima de todos. E presenteou a Daniel e aos seus amigos também. Mas, como nós já dissemos, mais para frente ele voltou atrás e caiu novamente em erro. E veremos mais para frente que ele caiu depois de novo, mas finalmente ele se arrependeu e aceitou o Deus verdadeiro. Deus tinha um plano na vida deste rei. Além de revelar-lhe o futuro, tinha o plano de resgatar a vida do rei para si. A Bíblia nos revela que ele se converteu mesmo. Louvado seja o nosso Deus, que fez de um imperador pagão um servo fiel a Deus.
E Ele pode fazer também isso com cada um de nós. Ele tem esse poder de nos transformar. Confie em Deus e Ele poderá transformar a sua vida também. Peça a Ele que habite em seu coração e você será uma nova pessoa. No nosso próximo estudo, veremos então o capítulo 3 do livro de Daniel. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.